Paula Fernandes abre o jogo. Só não passei fome porque minha mãe é uma guerreira. Você entende? Agora você vai entender por que algumas pessoas têm um começo de vida com muita pobreza, como jogador de futebol, cantores sertanejos, e no caso ela também, Paula Fernandes, e outros, né? Teve um aí que eu esqueci a empresa, mas ele foi engraxate e agora ele é diretor da empresa. Bom, por quê? É para ficar no espírito da pessoa um grande recado. Você foi pobre, você sabe como que é. Agora é preciso que você ajude os seus irmãos que ficaram lá para trás, que não tiveram oportunidades que você teve. Então, isso é uma grande responsabilidade para quem tem dinheiro, porque você vai definir a sua vida futura, a sua próxima encarnação, conforme os atos dessa vida. Se você veio na miséria, você pode ter certeza, eu te garanto, que é para você, é um recado para você, para que você ajude as pessoas pobres quando você tiver dinheiro. Se você é uma pessoa de, como dizem, de sucesso, segundo o Espiritismo não é sucesso, é responsabilidade. Há uma mensagem de Emmanuel que ele diz, não inveje os ricos, porque eles também estão sujeitos à lei. Qual que é a lei? A lei da caridade. Muito mais do que os outros que não têm recursos. A pessoa que possui uma boa condição financeira deve se sentir culpada por ter tanto enquanto outros têm tão pouco? Não. Desde que o indivíduo granjeou esses recursos com suor e preserva através do trabalho, nas suas indústrias, nas suas instituições de trabalho, estão dando salários dignos para diminuir a miséria. No entanto, poderia fazer mais. Poderia criar instituições de benemerência com o excesso de lucro. É lícito ao indivíduo que trabalhou desfrutar de todo o conforto e até do excesso, mas também repartir com aqueles que não têm chance. Eu li uma obra muito interessante de um autor brasileiro, no qual ele conta a sua história, que atingiu um patamar muito alto de valores financeiros. Mas a primeira coisa que ele lembrou foi dar salários justos aos operários e não esquecer das suas origens, como acontece com muitos que têm vergonha das origens, das raízes. E então ele procurou fazer na sua indústria não apenas um lugar de lucro, porque essas instituições não têm coração. Ele colocou o coração, fazer as assistências que as leis exigem, mas fazer muito mais, obras de benemerência e promoção social. Mas todo aquele que almejar a riqueza, a fama ou o poder, acabará atraindo essa condição para si numa próxima vida. Isso é aquele que nunca teve. E depois, paciência para sofrer as consequências dos abusos e violações que muito dificilmente escapará de cometer. As tentações da riqueza e do poder são demasiado numerosas e possantes para que o ser humano possa resistir-lhes. É mais fácil um gigantesco camelo passar pelo orifício de uma pequenina agulha do que um rico alcançar a esfera superior, disse o Mestre Jesus. Muitíssimos desses acham-se em processo de reajustamento nas camadas mais ínfimas da sociedade, amargando a miséria e a doença, porque os vícios que nós adquirimos numa vida de riqueza, orgulho, prepotência, preguiça, etc., a se achar especial, achar que tudo vem dele, né? Na outra você perde, você começa a perder numa outra vida de pobreza, que você vai ter que ter humildade, porque senão você perde emprego, você vai ter que vai precisar da caridade dos outros, muitas vezes, da ajuda, do favor. Você vai dar valor à prática da caridade, porque você necessitou da caridade. Você vai ser econômico, porque se você gastar, você vai aprender a se contentar com menos. Quem mora na rua e consegue uma casinha simples está muito feliz. A reencarnação é teste severo para a aprendizagem superior, assinalada por incontáveis riscos e desafios constantes, que podem pôr a perder de um para outro instante toda uma reencarnação.
O véu carnal, que obscurece o discernimento da realidade maior, impede muitas vezes se a pessoa não é afeiçoada à reflexão, nem à religião, que se adote o comportamento correto diante de inúmeras pressões que confundem a razão e o sentimento, gerando muitas dificuldades. Quer dizer, há muitas tentações no meio do caminho. A riqueza concentrada em uma mão deve ser qual fonte de água viva que espalha a fecundidade e o bem-estar ao seu derredor. Ó vós, ricos, que empregaste segundo as vistas do Senhor, o vosso coração será o primeiro a desdendar-se nessa fonte belfageja. Já nessa existência fruireis dos inefáveis gozos da alma, em vez dos gozos materiais do egoísta que produzem no coração o vazio. Sendo o homem depositário, o administrador dos bens que Deus lhe pôs nas mãos, contas severas lhe serão perdidas do emprego que lhe haja dado em virtude do seu livre-arbítrio. O mau uso consiste em os aplicar exclusivamente na sua satisfação pessoal. O bom uso, ao contrário, todas as vezes que deles resulta um bem qualquer para outrem. O merecimento de cada um está na proporção do sacrifício que se impõe a si mesmo. A beneficência é apenas um modo de empregar-se a riqueza. Ela dá alívio à miséria presente, aplaca a fome, preserva do frio e proporciona abrigo aos que não têm, moradores de rua. Dever, porém, igualmente imperioso e meritório é o de prevenir a miséria. A missão das grandes fortunas, missão a ser cumprida mediante os trabalhos de todos os gêneros que com elas se podem executar. Porquanto o trabalho desenvolve a inteligência e exalta a dignidade do homem. Trabalho de todos os gêneros, um jogador de futebol, qualquer um, comerciante. A todos os que podem dar pouco ou muito, direi, pois, dai esmola quando for preciso, mas, tanto quanto possível, convertei-a em salário, a fim de que aquele que a receba não se envergonhe dela. Fenelon, Ângelo, 1860, Evangelho segundo o Espiritismo. Meus amigos, num outro texto diz o seguinte: aquele que não se comove com o sofrimento alheio terá que passar pelo mesmo sofrimento para aprender a se comover. Isso é muito real. Se você está numa situação boa, não se comove, na outra encarnação, pode ter certeza que você vai vir numa situação difícil economicamente, para você aprender a ter compaixão do próximo. Não vos canseis pelo ouro. Só levarei comigo o que me pertence à alma, ou seja, as boas e as más qualidades que serão pesadas na balança de uma rigorosa justiça. Gente, muito sofrimento tem por aí, é a aplicação dessa justiça. Serei julgado com tanto maior severidade, quanto mais a minha posição terrena tenha me facilitado as ocasiões de fazer o bem que não fiz. Isso é muito grave. Você chega lá no plano espiritual com uma dor na consciência terrível e depois volta a situação difícil. Deus conhece as nossas necessidades e a elas provê, conforme for necessário, mas o homem insaciável nos seus desejos nem sempre contenta-se com o que tem. O necessário não lhe basta, ele quer também o supérfluo. É então que a providência entrega a si mesmo. Frequentemente ele se torna infeliz por sua própria culpa, por não haver atendido às advertências da voz da consciência. Os espíritos falam silenciosamente no nosso pensamento, sem percebermos. Deus o deixa sofrer as consequências para que isso lhe sirva de lição no futuro. Evangelho segundo o Espiritismo. O egoísmo leva o indivíduo a querer tudo para si mesmo, a considerar tudo em função dos interesses do próprio eu, sem perceber os direitos e necessidades alheias. Ensinam os mentores desencarnados que os principais inimigos do homem e da mulher são o egoísmo e o orgulho. O orgulho não deixa você admitir que você é egoísta. Com orgulho você não admite erros. A diversidade dos vossos gostos, de vossas tendências, de vossas necessidades, são também um meio de vos aperfeiçoar, exercitando-vos na caridade.
Porque somente à custa de concessões e de sacrifícios mútuos é que podeis manter a harmonia entre elementos tão diversos. Então, quer dizer, é tanta gente sofrendo que às vezes se revoltam e aí foi-se embora a harmonia. Agora, se a ajuda chega, aquela pessoa vai aguentando. É inútil querer o homem, ávido de prazeres, iludir-se quanto ao seu destino terreno, pretendendo que lhe seja permitido ocupar-se apenas da sua felicidade. Então você veja, não é possível você só se preocupar com você e com sua família, o resto que exploda. Acontece de o outro estar perturbado, acabar com a sua felicidade. Para ser cristão, já não precisa enfrentar a fogueira do mártir, nem o sacrifício da vida nas arenas romanas, mas única e simplesmente o sacrifício do egoísmo, do orgulho e da vaidade. Gente, é isso aí, vamos seguir o ensinamento pelo amor para que a dor não precise nos visitar. Um espírito protetor. Quando os seres humanos não obedecem às advertências espirituais para a educação pelo amor, a disciplina vem por processos rudes. Livro dos Espíritos. Jesus disse: a quem muito foi dado, muito será cobrado. Eles dizem que nada lhe foi dado, né? Porque se esforçaram muito. Mas as coisas se encaixaram na vida deles. E muitos não conseguem chegar no topo porque as coisas não se encaixam. Então, realmente, muito lhe foi dado por Deus. É bom que eles sigam esse aviso que eu estou dando. Acreditando ou não, é melhor não arriscar a ter um futuro de próximas vidas, talvez uma vida inteira na miserabilidade, sofrendo, para que desperte a caridade no íntimo da pessoa. É isso aí, você que tem, faça muito, não é pouco não, porque a quem muito foi dado, muito será cobrado. Abaixo do vídeo tem os links para você baixar os livros que falam sobre pobreza, riqueza, por que um nasce pobre, outro rico, bonito, feio, etc, etc. Tá? Principalmente o livro dos Espíritos, que é um livro de perguntas e respostas. Não deixe de baixar os livros, entender a vida, como que a vida funciona. Deixar bem claro aqui que não é só o rico que ficou rico, que era pobre e ficou rico, é todos, né? E não isso é uma lei divina, né? É como se você consultasse um advogado para que ele te prevenisse que deve se cumprir uma lei para que você não tenha problemas futuros. Essa informação que eu estou dando, que eu estou expondo a você, vai te ajudar a evitar problemas futuros para você. E outra, a caridade, ela traz uma alegria tão grande para o espírito, livra ele de depressão, deixa o coração dele tranquilo, a consciência tranquila, deixa ele feliz e também ele passa a ter um suporte espiritual. A espiritualidade o auxilia em muitas coisas, até na saúde, né? Muitos que não gastam, que não praticam a caridade, no final da vida, porque não praticar a caridade contrai-se uma energia negativa, porque você não está cumprindo a lei divina. E isso causa, às vezes, em alguns, doenças, né? Que vai dar emprego com aquele dinheiro que não foi usado na caridade, dá muitos empregos na área da medicina, né? Aqueles tratamentos caros, aqueles hospitais cheios de enfermeiras, mantém tudo aquilo, né? Então você paga o seu karma, e dá emprego, e ao mesmo tempo, mas isso não te livra de uma encarnação futura. Você tem que reencarnar na pobreza, talvez, para você precisar da caridade alheia e ver o quanto é difícil, né? Ask not what your country can do for you, ask what you can do for your country. Leia o Livro dos Espíritos de Allan Kardec. É um livro muito fácil de entender. O livro é todinho de perguntas e respostas. E você vai no assunto que mais te interessar: família, sexo, dinheiro, por que um é rico, outro é pobre, etc, né? Animais. E você pode baixar esse livro e outros livros sobre mediunidade, diversos assuntos, no link abaixo. Clique abaixo do vídeo aí nos textos, que o texto se expande e você vai ter o link para os livros